estamos ao vivo agora com a nossa live sobre os 7 hábitos para você ter menos ansiedade na sua rotina. Fica aqui comigo que eu vou te explicar hoje em 20 minutos ou menos quais são os 7 hábitos que você precisa ter na sua rotina para conseguir que a sua rotina seja anti-ansiedade. E a minha promessa aqui é que em 15 a 20 minutos eu vou explicar para você uma nova forma de entender a ansiedade que vai permitir que você tenha um autoconhecimento muito maior sobre o que você deve fazer a cada momento para diminuir a sua ansiedade, ao mesmo tempo que você aumenta o seu ânimo. Você vai entender hoje na live que existe uma relação muito direta entre ter muita ansiedade e ter pouco ânimo. Tem muita gente que diz assim: nossa, eu não sei se eu tenho ansiedade ou se eu tenho depressão, porque parece que às vezes eu tô desanimado e quando eu não tô desanimado eu tô muito ansioso. Ou eu tô muito ansioso, agitado, me preocupando com tudo, ou eu tô desanimado naquela exaustão mental. E a explicação é muito simples, você vai entender na live de hoje que existe uma relação direta entre desânimo, ânimo e ansiedade, tá? E assim que você entende como essas três coisas formam, na verdade, um espectro, uma única régua, você vai conseguir saber a cada momento do dia o que você deve fazer. Pra, se você tá desanimado, ficar animado. Se você tá ansioso, ficar calmo e assim por diante. Então, prestem atenção comigo, que a partir de agora a explicação vai começar a ficar mais profunda. Então, por favor, peço que você preste atenção em mim. Vamos lá. Existe um jeito muito inteligente de entender como a ansiedade funciona. E esse jeito permite que você saiba a cada momento do dia como controlar a sua ansiedade e como ter mais ânimo. E vou explicar isso pra vocês agora, tá? Quando a gente está desanimado, ou quando a gente está animado, na medida certa, ou quando a gente está ansioso, esses três estados mentais eles fazem parte da mesma régua, que eu vou chamar aqui de espectro da agitação. As palavras que a gente usa, desanimado, animado e ansioso, na verdade, elas são 3 estados na mesma linha. Então acompanhe meu raciocínio. Eu quero que você imagine que você, como pessoa, o seu corpo, ele tá sempre num certo nível de agitação. Você sempre tá bem agitado, pouco agitado, nada agitado, muito agitado. E dependendo do nível de agitação que tá o seu corpo e a sua mente, a gente chama isso de estar desanimado, animado ou ansioso. Então, quando a gente olha nessa régua, lá no mais baixo de agitação, ou seja, você tá desagitado, você tá com o mínimo de agitação possível, geralmente é quando você está dormindo, correto? Você está dormindo, está com nenhuma agitação. Quando você está desanimado, é quando você está com uma agitação do seu corpo baixa. O seu corpo ele está acordado, mas ele está, digamos assim, pouco ativo, pouco agitado. Agora, quando a gente olha para a ansiedade, a gente vai para o outro extremo do desânimo. Só que é na mesma régua. Então, em vez de estar pouco agitado, você está muito agitado. E no meio, existe um ponto ideal, que é esse ponto de estar animado ou empolgado com as coisas. Pronto, voltamos. Então, existe um ponto ideal no meio, que é o ponto em que você está animado. Então, olha que interessante. Se você está agitado demais, você fica ansioso. Se você está agitado de menos, você fica desanimado. Mas, se você está nesse nível de agitação, que não é nem agitado demais, nem agitado de menos, é o estado mental e emocional perfeito para você trabalhar, estudar, fazer coisas produtivas, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu namorado, cuidar dos seus estudos, do seu trabalho. Olha que interessante. Quando a gente fala de desânimo, ânimo e ansiedade, na verdade a gente está falando sobre a mesma coisa em 3 níveis diferentes. E aí, a chave para você conseguir estar num estado emocional ideal ao longo do dia é entender como você está agora e se você precisa mover essa régua para qual direção, sacou? Então, digamos assim, eu tô muito agitado, eu tô ansioso. O que isso significa? Que na régua da agitação, eu preciso ir um pouquinho para trás. Então, eu preciso fazer um certo hábito, um certo comportamento que diminua a minha agitação. Se eu tô desanimado, e eu tô, ou seja, desagitado, significa que a minha agitação corporal e mental tá baixa, eu preciso fazer alguma coisa para aumentar essa agitação.
Ou seja, o meu objetivo é sempre chegar nesse ponto do meio, que é o ponto ideal de estar animado. Ou seja, eu tô um pouquinho acelerado, o suficiente para eu ficar querendo fazer as coisas, mas não acelerado demais que eu começo a me distrair. Entende? Beleza. Hoje na live eu vou explicar para você quais são esses 7 hábitos que você pode usar tanto para agitar, aumentar o nível de agitação, quanto diminuir o nível de agitação. Perfeito? E aí, mais do que ter uma listinha de sugestões do psicólogo, você vai ter uma forma de pensar sobre como você tá agora e se você precisa agitar ou desagitar. Algumas pessoas vão dizer que sentem muito cansaço de manhã e não se sentem concentradas de manhã. Essas pessoas estão abaixo daquele nível ideal de agitação. Tem outras pessoas que vão dizer que sentem muita ansiedade de manhã. Essas pessoas estão para além do nível ideal de agitação. E elas vão entender que, ok, de manhã eu preciso desagitar. Outras pessoas estão cansadas de manhã, elas vão precisar agitar. Sacaram a ideia? Isso tudo a gente vai explicar em detalhes lá na nossa super aula Fim da Ansiedade Paralisante. Então, depois vai no link ali do perfil da Eureka e se inscreve, porque a super aula é de graça. E só para quem está inscrito vai receber um PDF com resumo desses 7 hábitos, da parte hormonal que a gente vai falar na live e de tudo que está escrito e ensinado lá na live. Beleza? Vamos entender então quais são esses 7 hábitos. Eu tentei criar aqui uma forma fácil de você lembrar, mas eu ainda não achei uma sigla que represente bem, mas são 7 coisas. E cada uma dessas coisas você pode usar para agitar ou para desagitar. E elas são respiração, atividade física, luz, cafeína, temperatura corporal, urgências e comida. E eu vou entrar em cada uma delas a partir de agora. E se você não pegou, calma, você vai poder ver a gravação dessa live, vai dar tudo certo, ok? Mas vamos lá, uma por uma. Respiração. Você pode usar a respiração para ficar mais agitado se você está desanimado, ou mais calmo se você está agitado demais. Uma das respirações clássicas que a gente ensina na terapia é a respiração 4-2-6, também chamada de respiração diafragmática, que você usa para se acalmar. Então você inspira contando até 4, segura o ar contando até 2, solta o ar pela boca contando até 6. Esse tipo de respiração é a respiração que quando você está agitado demais, no meio do turbilhão de pensamentos, se sentindo sobrecarregado, achando que não vai dar conta, você faz essa respiração. Ou seja, primeiro tem o momento de perceber que eu estou mais agitado do que o ideal e pensar, ok, eu posso usar essa respiração 4-2-6. Mas e se eu estiver menos agitado do que o ideal? Eu estou desanimado e eu quero ficar animado. Eu posso usar a respiração também. E é a respiração que a gente chama de respiração Tummo, ou respiração Wim Hof, ou respiração hiperventilada, né? Então, olha que interessante. Quando você respira de uma forma ofegante, por exemplo, você está numa crise de ansiedade, você está assim, ó. Como é que você fica? Esse é exatamente o tipo de respiração que faz você ficar ainda mais agitado, né? É por isso que quando você encontra uma pessoa que está muito ansiosa, você diz para ela assim, calma, respira mais devagar. E ela tenta assim. E conforme ela respira mais devagar, e especialmente ela passa mais tempo soltando o ar do que puxando o ar para dentro, você vê que essa pessoa começa a se acalmar. Porém, se você faz o contrário, se você faz uma respiração que é mais acelerada de propósito, no devido ambiente controlado, você consegue aumentar o seu ânimo, certo? Então, se você está desanimado, você pode usar a respiração para animar você. Eu sugiro que você procure lá no YouTube, respiração Wim Hof, W-I-M, espaço, H-O-F, respiração Wim Hof guiada. Tem um áudio lá de 10 minutos. E é uma respiração, que é uma respiração hiperventilada. Então você basicamente, se você quiser fazer sozinho, pode fazer, você respira bem rápido 20 vezes e depois tranca o ar por 1 minuto. Então seria... 20 vezes e aí tranca o ar por 1 minuto. Eu sei que daqui a pouco você pode ficar com medo de ter um ataque de pânico e de, sei lá, ficar muito ansioso com essa respiração. De novo, essa é uma respiração que a gente usa para ficar mais animado.
A gente não usa essa respiração quando está ansioso, certo? A gente usa essa respiração quando está cansado, quando está desanimado, e essa respiração logo depois você vai se sentir mais alerta e mais desperto. Afinal, essa é a respiração que aumenta a sua produção de adrenalina. Perfeito? O hormônio, um dos hormônios que faz você ficar acordado, alerta e desperto. Beleza? Então é assim que você usa a respiração para diminuir a sua ansiedade ou aumentar o seu ânimo, as duas coisas. Segundo hábito é a atividade física. E olha que interessante. A atividade física, ela tem o poder de deixar a gente mais acelerado. Quando você vai fazer exercício, qualquer exercício, nem que seja, sei lá, você vai caminhar um pouco na rua, você vai correr, você vai fazer musculação. O que acontece? Você automaticamente começa a respirar um pouco mais rápido do que o normal e você começa a ver o seu coração batendo mais rápido, correto? Por que seu coração bate mais rápido e a sua respiração acelera? Porque a atividade física libera a adrenalina. E a adrenalina, ela é muito importante para deixar você acordado, para deixar você alerta, para deixar você concentrado. A adrenalina demais faz com que você fique ansioso. Mas a adrenalina de menos faz com que você fique, sem ânimo, desanimado, cansado. Então, a atividade física é um dos jeitos que a gente pode manipular isso. Por exemplo, eu sinto muito cansaço de manhã. Como a gente já viu agora, isso significa que dentro dessa régua de agitação, a sua agitação de manhã está abaixo do necessário para você se concentrar. Então, de manhã eu vou tentar fazer atividade física, nem que seja, eu vou subir e descer as escadas do meu prédio, ou eu vou pular 200 cordas, eu compro uma corda de pular e pulo 200 cordas, não importa. Qualquer coisa que faça o seu coração acelerar e a sua respiração ficar um pouquinho mais rápida, vai aumentar o seu ânimo. Porém, quando você é uma pessoa ansiosa e você está muito ansioso, o ideal não é que você faça exercício no período do dia em que você está mais ansioso, certo? Porque isso vai aumentar a sua aceleração, quão acelerado você está, certo? Às vezes, o exercício para quem é ansioso pode ajudar você a aprender a lidar com a ansiedade, ficar mais acostumado com o fato de que às vezes você respira rápido e seu coração acelera e tá tudo bem, né? Mas no geral, nos momentos do dia em que eu tô acelerado e eu quero desacelerar, o que eu tenho que fazer? Eu preciso reduzir a minha atividade física, me mexer menos, fazer movimentos menos bruscos, não andar tão rápido pela casa, desligar as luzes, andar mais devagar, né? Fazer as coisas com calma. Então, quanto mais atividade física, mais eu me acelero. Quanto menos atividade física, mais eu desacelero. Terceiro hábito é a luz. Quanto mais luz você tem no seu ambiente, mais adrenalina o seu corpo vai produzir. Ponto final. Quanto menos luz no seu ambiente, mais melatonina o seu corpo vai produzir. A melatonina, como vocês sabem, é um composto natural que o nosso corpo produz para deixar a gente com sono. A melatonina em altas concentrações é o que faz a gente dormir. Então olha que interessante. A luz é outra coisa que você pode usar tanto para agitar quanto para desagitar. Por exemplo, eu sempre recomendo que pessoas que se sentem meio cansadas de manhã ou meio devagar de manhã, que elas liguem todas as luzes da casa delas e abram todas as janelas. Por quê? Essas pessoas muitas vezes esquecem de abrir as janelas, de ligar as luzes, e essa ausência de luz faz com que o corpo delas continue produzindo melatonina, esse hormônio que faz você ficar com sono. Perfeito? Agora, se você de noite está ansioso, talvez seja porque você está se expondo demais à luz à noite. Então, você tem que diminuir as luzes da sua casa à noite. Perfeito? Eu posso usar a luz, então, dentro dessa régua de agitação para me animar ou para me desacelerar. Perfeito? Independente se você sente ansiedade de manhã, eu ainda assim recomendo que todo mundo veja o máximo de luz artificial e natural durante o período claro do dia. Então, a regra que eu sigo na minha vida é: se tá claro lá fora, tá claro aqui dentro da minha casa. E eu tô com todas as janelas abertas. Se tá escuro lá fora, tem que estar escuro na minha casa. Ou com o mínimo de luz para eu conseguir ver as coisas e não tropeçar no meu cachorro, né? Beleza. Quarto hábito para você ter mais energia ou, se estiver ansioso, menos agitação. Tem a ver com o quanto você consome ou restringe a cafeína. Eu sei que todos aqui, ou muitos de nós, têm algum consumo de cafeína e muitas vezes diário.
Eu mesmo tomo todo dia café, mas você pode consumir cafeína tomando Coca-Cola ou Pepsi ou qualquer refrigerante assim. Comendo chocolates que são meio amargo ou amargo, você pode tomar energéticos, você pode tomar chimarrão, chá verde, chá preto e outras bebidas que têm cafeína, né, ou pré-treino da sua musculação. O que a cafeína faz? A cafeína aumenta a sua liberação de adrenalina. Então, não importa que horário do dia seja, você vai tomar café e você vai ficar mais acelerado. E isso pode ser muito bom. Por exemplo, se você está querendo ter mais energia de manhã, eu com certeza tomaria café. Inclusive eu tomo café porque eu gosto de manhã ter bastante energia. Porém, se você está ficando ansioso de tarde, no fim da tarde, no início da noite, você tem que cortar a cafeína pelo menos umas 6 a 8 horas antes. Eu não tomo de jeito nenhum café depois da 1h30 da tarde ou das 2 da tarde, justamente por esse motivo, porque eu sei que depois, porque a cafeína fica no seu corpo várias horas depois, mesmo que você não sinta o efeito, isso vai me impedir de desacelerar. Então, eu quero agitar, eu tomo cafeína. Porém, se eu sei que daqui a pouco eu vou querer desagitar, eu restringo a cafeína. Perfeito? Se eu sou uma pessoa que é muito ansiosa, que está sempre acelerada, eu posso fazer um experimento de restringir a cafeína também, cortar ou diminuir bastante. Quinto hábito tem a ver com temperatura corporal, gente. Porque assim, ó, quanto mais quente estiver o seu corpo, mais acelerado você vai estar. Quanto mais frio estiver o seu corpo, obviamente até um certo ponto, porque né, você não vai morrer de hipotermia nem de hipertermia, assim, até um certo ponto razoável. Um corpo que está esfriando é um corpo mais relaxado. E um corpo que está subindo a temperatura é um corpo mais acelerado. Tá? Então, se eu quero acordar, ficar desperto, ficar alerta, ficar concentrado e eu estou meio desanimado, eu quero ficar acordado. Eu subo a temperatura. Eu vou para o ambiente que está mais quente. Eu vou para o sol e pego o sol. Eu tomo um banho frio. Afinal, o banho frio faz com que a sua temperatura suba, né? Não esqueçam disso. Então, a subida de temperatura me deixa mais animado. Quando eu faço exercício e libero a adrenalina aumenta a minha temperatura corporal, eu começo a suar. Se você está suando é porque você está passando calor e você está ficando mais acordado. Perfeito? Beleza. E o contrário, se eu estou agitado e eu quero desagitar, eu tenho que provocar uma descida de temperatura corporal. E é por isso que tanta gente gosta de tomar banho quente à noite. Por quê? O que acontece? O banho quente, seu corpo fica bem quente, e na sequência do banho quente, o seu corpo começa a fazer uma reação contrária de esfriar. Então, com o corpo mais frio, você consegue relaxar melhor. Olha que interessante. Então, tomar o banho quente diminui a sua temperatura, e tomar um banho frio faz a sua temperatura corporal subir, como uma reação oposta do seu corpo. Como eu estou me sentindo agora, o primeiro passo é sempre entender como eu estou me sentindo agora, e se eu preciso agitar ou desagitar. Beleza? No caso da temperatura, eu subo a temperatura para ficar mais acordado e agitado e concentrado. Eu desço a temperatura para ficar mais calmo e desacelerado. Últimas duas. O sexto hábito é contato com urgências. O que significa isso? Galera, uma das coisas que mais dispara a nossa produção de adrenalina são situações de prazo e de urgência. Então, você já deve ter percebido, a galera que me acompanha aqui e que procrastina muito. Se você deixa tudo para a última hora, como que você consegue fazer na última hora? É porque na última hora existe um prazo, existe um perigo. Existe o perigo de você não ser aprovado naquela matéria da faculdade ou de você ser punido porque você atrasou aquela entrega. Então, o prazo final, a urgência, ela produz adrenalina e a adrenalina nos dá ânimo para fazer as coisas, certo? Se você é o tipo de pessoa que só consegue fazer as coisas na última hora, na base da adrenalina, provavelmente é porque você tem, ou você pode ter déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ou você pode estar com privação de sono e depressão, né? Porque quando a gente está com zero energia, a única energia que sobra é essa energia da urgência e do último prazo. Então, se eu quero ficar agitado, acordado e acelerado, eu aumento meu contato com urgências. Eu começo a ler todas as coisas de trabalho que eu tenho pra fazer hoje. Eu leio a minha lista de tarefas e começo a ficar assim, putz, tá, isso aqui é real, isso aqui tem prazo, tem que fazer, né? E se eu quero desacelerar, o que eu faço? Eu reduzo o meu contato com essas urgências. É por isso, gente, que eu falo para as pessoas assim que trabalham, estão estressadas com o trabalho. Depois das 7 da noite, ou do horário que você combinar com o seu chefe, com seus colegas, corta e-mail,
corta o WhatsApp de trabalho, corta Slack, Discord, aplicativos de trabalho. Por quê? O contato com urgências, putz, surgiu esse negócio aqui, tá dando pau não sei o que, no setor da empresa, putz, mas amanhã tem um monte de coisa pra fazer. Isso é um negócio que vai impedir você de desacelerar, especialmente à noite ou qualquer momento do dia. Mas se eu tô desanimado e eu quero me agitar, eu coloco mais urgências na minha vida. Eu vou ver qual é a tarefa mais urgente que eu tenho, eu vou ver qual é o prazo que eu tenho, etc. Por fim, olha que legal. O último dos 7 hábitos tem a ver com a alimentação. Quando a gente come pouco, a gente fica agitado. E quando a gente come demais, a gente fica desagitado. Olha que interessante. Poucas pessoas falam sobre isso, tá? Mas, quando você está em jejum, o seu corpo, ele percebe que a taxa de açúcar no sangue, a glicose, né? A sua taxa glicêmica, ela tá baixa. E com pouco açúcar no sangue, as suas células começam a sinalizar que tá pouco açúcar no sangue e o seu corpo tem que fazer alguma coisa com relação a isso. E qual que é o hormônio que o seu corpo libera para transformar o glicogênio, que é essa glicose de reserva que a gente tem acumulado no fígado e nos músculos, transformar esse glicogênio em açúcar no sangue? Qual é o hormônio que o seu corpo libera? Esse hormônio se chama cortisol. E o cortisol, olha que interessante, também é o mesmo hormônio que deixa você acordado e alerta quando você acorda de manhã. E é o mesmo hormônio que tem um pico quando você tem um momento de estresse. Então olha que interessante. Quando você come pouco, no sentido de o seu açúcar no sangue está baixo, você fica mais acordado, certo? Quando você come bastante, você fica mais sonolento, especialmente quando a gente está falando aqui de refeições com mais carboidrato. Então carboidratos seriam, né, sei lá, arroz, feijão, batata, macarrão, lasanha, massa, qualquer coisa assim que seja feita de grãos, geralmente, né, de trigo ou de farinha, e você pode procurar depois se você não entende bem o que são carboidratos, né, mas carboidratos não é carne, não é gordura, são carboidratos, geralmente cereais, né, coisas derivadas de plantas, assim. Quanto mais carboidratos tem na sua refeição, mais você vai ter um efeito relaxante depois. Quanto menos carboidrato tem na sua refeição, mais você tende a ter uma agitação maior depois da refeição, que não necessariamente é ruim. Então olha que interessante. Quando eu tento organizar as minhas refeições, de noite é quando eu mais como carboidratos. É claro, eu evito totalmente comer coisas muito pesadas e tal, mas tipo assim, se é pra comer um prato de macarrão com carne, eu geralmente como no jantar. Por quê? Porque eu sei que depois do jantar eu vou querer estar relaxado pra dormir. Agora, se eu tenho um dia cheio de coisas, o meu almoço, eu vou tentar comer carboidrato normal, mas tentar ter um pouco menos. Porque eu sei que isso vai me ajudar a ficar acordado depois do almoço por mais tempo, entendeu? Alerta, desperto, concentrado, beleza? E aí você pode dizer assim, pô, mas eu quando fico um tempo sem comer, eu fico desanimado. Correto. Tudo depende de quanta gordura você tem no corpo, né? Afinal, assim, se você é uma pessoa super magra e come pouco, pode ser que o seu corpo tenha poucas reservas de onde tirar a energia, digamos assim, né? Se você tem um percentual de gordura muito baixo. E também pode ser o caso de que você não está só com a glicose baixa, mas você está com a deficiência de alguma vitamina, algum mineral, etc. Né? Mas então, o que eu quero dizer? Não estou dizendo para você fazer jejum e não comer nada, mas estou dizendo que perceba o impacto que a refeição tem em uma refeição com mais carboidratos ou com menos carboidratos. Eu não acho que carboidrato faz mal, que carboidrato é um demônio, que o glúten é um negócio criado pela indústria para matar você aos poucos. Eu não acredito em nenhuma bobagem dessas, né? Eu como de tudo mesmo, mas perceba que tem um efeito psicológico e físico de agitar ou desagitar, dependendo do que você come. Perfeito? Gente, essas são as 7 coisas, os 7 hábitos que ajudam você a agitar ou desagitar, dependendo do momento, certo? Meus queridos, muito obrigado por ter assistido a live até aqui. Eu vou entrar mais a fundo em detalhes sobre esses 7 hábitos e você vai entender o ciclo da ansiedade paralisante
lá no nosso evento que vai acontecer em fevereiro, a super aula Fim da Ansiedade Paralisante. Dá uma olhada na descrição, se inscreve lá se você quiser ter uma aula como essa, de 1h30, aprofundada, sobre por que você ainda tem hoje problemas de ansiedade e por que a ansiedade está paralisando a sua vida, impedindo você de começar projetos, impedindo você de ter ânimo durante o dia, deixando você exausto mentalmente, sem conseguir aproveitar o momento presente. A gente vai explicar tudo lá na nossa super aula, então eu te convido para participar lá em fevereiro. Vai no link do perfil do Eureka ou na descrição aqui do vídeo do YouTube. Um beijo, galera, muito bom estar aqui com vocês e até semana que vem no mesmo horário e no mesmo dia. Tchau, tchau!